Mamãe não foi viajar a trabalho, mamãe está trancada debaixo da cama, a polícia chegou para verificar e descobriu. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. A escola primária Escola Santa Luzia da Paz ficava no meio de uma pequena cidade perto de Curitiba, onde todos se conheciam. O ambiente geralmente era tranquilo, até esta manhã. A Lúcia tem sorrido menos ultimamente. Marta, a responsável pelo café da manhã, sussurrou quando Helena entrou na sala dos professores. Hoje ela veio sozinha, sem a mãe. Os olhos dela, você viu? Helena assentiu. Vi, sim. Irmã Marta, lembra que na semana passada a Lúcia apareceu com o braço inchado? Ela disse que caiu. Lembro, e Marta hesitou. Você acha que tem algo errado? Helena olhou pela janela, onde Lúcia estava sentada desenhando na sala de aula. Não tenho certeza ainda. Mas meu instinto diz que tem algo muito estranho acontecendo. Ao meio-dia, durante a aula de desenho livre, Helena sentou-se ao lado de Lúcia. O que você está desenhando? A mamãe e eu, e antes da mamãe ser trancada. A mão de Helena parou no ar ou trancada? Quem foi trancado? A menina não respondeu, apenas continuou desenhando. Um quarto escuro, com uma cama e uma mulher encolhida embaixo dela. Lúcia, você pode me contar? Onde está a sua mãe? A mamãe está trancada debaixo da cama, a menina sussurrou. O corpo de Helena ficou rígido. Quem trancou sua mãe? Lúcia não respondeu, apenas começou a pintar de preto em volta do desenho. Helena se levantou, saiu da sala e pegou o celular. Irmã Bianca. Aqui é a Helena. Eu preciso conversar com você e com a diretora imediatamente. A diretora Teresa e a coordenadora pedagógica Bianca estavam sentadas na sala da direção, com expressões preocupadas enquanto ouviam Helena contar. Helena, você tem certeza que a menina não está inventando? Irmã Teresa, eu dou aula para a Lúcia desde o início do ano. Ela é uma criança doce, obediente e muito apegada à mãe. Mas nos últimos dias, ela mudou completamente. Bianca interrompeu. Pode ser que ela tenha visto algum filme ou tido um pesadelo. Não é isso. Helena balançou a cabeça. Ontem ela disse que a mãe estava viajando a trabalho. Hoje, diz que está trancada debaixo da cama. Ela está realmente assustada, tremendo. A diretora Teresa suspirou. Tudo bem. Vamos avisar a Polícia Civil. É melhor prevenir do que remediar. À tarde, 2 policiais apareceram na escola. Um deles era alto e se chamava Sérgio, o outro era menor, chamado Carlos. Helena os levou até Lúcia. Oi, Lúcia. Eu sou o tio Sérgio. Este é o tio Carlos. Estamos aqui para te proteger. Lúcia se encolheu, abraçando firme seu ursinho de pelúcia surrado. Helena sentou ao lado dela, segurando levemente sua mão. Lúcia, você pode contar o que desenhou hoje? Lúcia ficou em silêncio, depois falou baixinho, a mamãe está em casa. Mas ela não fala nada faz dias. Ela está debaixo da cama. Não come nada. Carlos perguntou com suavidade em quem colocou sua mamãe debaixo da cama. Lúcia balançou a cabeça. Eu não sei. Quando acordei, ela já estava lá. Sérgio olhou para Helena e depois para a diretora. Precisamos do endereço da casa. Teresa entregou as informações. Cláudia Martins, mora na Rua das Oliveiras, número 12. Mãe solteira, trabalha com importação e exportação na empresa de transportes Gonçalves Hermanos. Sérgio anotou. Obrigado. Vamos até lá agora. Carlos se agachou. Lúcia, você quer ficar com a professora Helena? Nós vamos encontrar sua mamãe. Lúcia assentiu, os olhos cheios de lágrimas. A caminho do apartamento, Sérgio ligou para a central. Confirmação: Cláudia Martins está ausente do trabalho há 3 dias sem aviso. A empresa tentou ligar, mas sem sucesso. Carlos franziu a testa. 3 dias?
E a menina de 6 anos ficou sozinha em casa. O prédio ficava numa esquina tranquila. Quando chegaram, a porta estava trancada. Sérgio apertou a campainha. Ninguém respondeu. Ele tentou girar a maçaneta, mas a porta estava trancada por fora com um cadeado. Isso não é normal. Carlos bateu forte na porta. Polícia Civil. Tem alguém aí? Ouviu-se um passinho leve, depois silêncio. Lúcia? É o tio Carlos. Barulho de chave. A porta se abriu uma fresta. Lúcia estava ali, abraçada ao ursinho, o rosto assustado. Você trancou a porta por dentro? Lúcia balançou a cabeça. Não. Eu só abri porque o tio chamou. O apartamento estava frio e escuro. Sérgio ligou a lanterna, iluminando o ambiente. Não havia sinais de luta. A casa estava limpa e organizada. Carlos abriu a geladeira. Vazia. Só tem um pouco de leite e umas fatias de pão embolorado. Lúcia apontou para o quarto. A mamãe está ali. Sérgio se ajoelhou, iluminou debaixo da cama com a lanterna. Meu Deus! Cláudia estava encolhida, com as mãos e pés amarrados com tiras de pano, e um pano amordaçando a boca. Seus olhos estavam semiabertos, o corpo tremia. Carlos! Chama a ambulância agora! Sérgio puxou Cláudia com cuidado. Cláudia sussurrou, Lúcia, cadê minha filha? Ela está segura. Pode ficar tranquila. Lúcia estava ali perto, as lágrimas caindo quando viu a mãe. Mamãe. Cláudia tentou sorrir, estendendo a mão trêmula para a filha. Mamãe tá aqui e mamãe tá aqui. Ela ainda tem pulso, mas está fraca. A ambulância já está vindo. Fica calma. Sérgio colocou Cláudia de lado, pegou uma toalha no banheiro e a cobriu. Carlos desceu correndo para guiar a equipe médica. Lúcia se sentou no chão, abraçada ao ursinho, os olhos fixos na mãe. A mamãe não morreu, né? Não, sua mamãe vai ficar bem, Lúcia. Ela é muito forte. Cláudia mexeu os lábios, tentando falar algo. Sérgio se aproximou. O que a senhora disse? Ele entrou, 3 dias atrás. Ele quem? A senhora lembra do rosto? Cláudia fechou os olhos, respirando com dificuldade. Sérgio voltou-se para Lúcia. Lúcia, você ficou sozinha em casa esses dias? A menina assentiu. Eu não fui para a escola porque ninguém me levou. Comi pão com água da torneira. Sérgio hesitou. Você ficou com medo? Lúcia não respondeu. Apenas abraçou o ursinho com força, encostando a cabeça na parede. Pouco depois, Carlos voltou com 2 socorristas. Uma mulher de cabelo cacheado, com o crachá escrito A. Souza, se abaixou e falou gentilmente. Cláudia, você me ouve? Eu sou a Aline. Vamos te levar para o hospital. Cláudia assentiu levemente. Aline olhou para Sérgio. Ela está desidratada, com escoriações nos pulsos e tornozelos, mas sem sinais visíveis de lesões internas. Vamos fazer exames. Obrigado. Quando colocaram Cláudia na maca, Lúcia tentou correr atrás, mas Helena, que acabará de chegar, a abraçou forte. Fica tranquila, querida. A mamãe só vai ao hospital. Eu vou ficar com você. Lúcia começou a chorar alto, chamando, mamãe, mamãe, não vá embora. Helena apertou a menina contra o peito. Carlos falou baixo, vamos destacar alguém para proteger a mãe dela no hospital. Sérgio assentiu. Precisamos isolar esse apartamento imediatamente. 1 hora depois, a equipe da perícia chegou. Sérgio e Carlos começaram a inspecionar o local com o perito Joaquim Moreira. Helena, Sérgio se virou para a professora, você sabe se alguém tem uma cópia da chave deste apartamento? Talvez o síndico do prédio saiba. O síndico, um homem chamado Felipe Nascimento, de pouco mais de 50 anos, entregou uma chave. Essa chave eu guardo no cofre da administração.
Mas há alguns meses, a dona Cláudia deu uma cópia para um vizinho chamado Tiago. Eles eram próximos, pensei que fossem primos. Que Tiago? Tiago Rocha. Mora no terceiro andar, apartamento 3B. Um homem muito prestativo. Às vezes levava a Lúcia ao parque quando a mãe estava ocupada. Carlos trocou olhares com Sérgio. Ele ainda mora aqui? Sim. Vi ele ontem na garagem. Obrigado, Sr. Nascimento. Naquele momento, no quarto, Joaquim Moreira se abaixava sob a cama, fotografando, medindo manchas e recolhendo fibras. Essas tiras não são panos comuns. Parece que foram cortadas de um lençol. Sérgio assentiu. Alguém planejou isso. Moreira apontou para marcas no chão. Parece que Cláudia foi arrastada da sala até aqui. Nenhum barulho, ninguém ouviu nada. Carlos balançou a cabeça. Estranho. Joaquim mostrou um pequeno saco plástico com um papel amassado dentro. Encontrei isso debaixo da cama. Escrita à mão. Sérgio abriu. As palavras rabiscadas a lápis diziam: Lúcia, não chore. Mamãe ainda está aqui. Não abra a porta para ninguém. Helena mordeu o lábio. Ela tentou proteger a filha, mesmo amarrada. Professor Helena, a senhora conhece o Tiago? Helena assentiu. Ele já veio buscar a Lúcia algumas vezes. A Cláudia dizia que ele ajudava com consertos de encanamento, elétrica, essas coisas pequenas. Mas nunca o chamou de namorado. Carlos revisava as câmeras de segurança fornecidas pelo prédio. Tem imagem de 3 noites atrás. 23h18, Tiago aparece, abre a porta com a chave. Sérgio franziu a testa. Cláudia disse que foi atacada enquanto dormia. Então ele entrou com a chave, a atacou e a trancou. Helena estremeceu. E nesses 3 dias, e ele não voltou? Vamos investigar. Sérgio se levantou. Vamos até o 3B. Tiago abriu a porta após baterem. Era um homem de pouco mais de 40 anos, cabelo bem penteado, vestindo suéter cinza, com um sorriso educado. Boa tarde. O que houve? Gostaríamos de falar sobre Cláudia Martins. O rosto dele mudou por um instante, mas logo retomou a calma. O que aconteceu com ela? Ela foi encontrada amarrada debaixo da cama. Estamos investigando. O senhor foi a última pessoa a entrar naquele apartamento nos últimos 3 dias. Tiago piscou. Eu só fui checar. Cláudia não abriu a porta, eu fiquei preocupado e entrei. Não vi ninguém, então fui embora. E não avisou a polícia? E achei que ela pudesse ter saído. Não quis me meter na vida dela. Sérgio olhou fixamente. Precisamos que o senhor nos acompanhe até a delegacia para prestar depoimento. Tiago assentiu, mas suas mãos tremiam levemente. Quando eles foram embora, Helena ainda estava em frente à porta do apartamento de Cláudia. Lúcia já havia sido levada por uma assistente social para o centro de acolhimento temporário. Marta também acabava de chegar, trazendo uma sacola com roupas para a menina. Eu trouxe também alguns livros de desenho para ela. Ela gosta de desenhar. Helena assentiu. Obrigada, Marta. Eu ainda estou em choque. Marta olhou para o apartamento vazio. Se você não tivesse percebido a tempo, talvez hoje não teríamos mais a Cláudia. Helena apertou as mãos. Ela lutou tanto e ficou 3 dias debaixo da cama, só para proteger a Lúcia. Sente-se. Na sala de interrogatório da delegacia local, a luz branca e forte iluminava a mesa de metal fria. Tiago estava sentado de frente para Sérgio e uma investigadora chamada Isadora Carvalho. Ela tinha cerca de 35 anos, olhar afiado como navalha, cabelo castanho preso com firmeza. Você sabe por que está aqui? Perguntou Sérgio. Eu já disse, só estava preocupado com a Cláudia e a Lúcia. Eu tenho a chave, então entrei para ver se estava tudo bem. Isadora abriu uma pasta de documentos. 3 noites atrás,
você apareceu no corredor do quarto andar às 23h18. As câmeras registraram claramente. Você entrou no apartamento, ninguém o viu sair. Talvez eu tenha saído quando a câmera estava desfocada. Sérgio franziu a testa. Quanto tempo você ficou no apartamento? Só alguns minutos. Isadora inclinou a cabeça. E nesses poucos minutos, Cláudia foi agredida, amarrada e colocada debaixo da cama, e você saiu como se nada tivesse acontecido? Tiago ficou em silêncio. Sérgio apoiou os braços na mesa. Você sabia que Cláudia recobrou a consciência após 3 dias amarrada, e a primeira coisa que ela disse foi o seu nome? Disse que você entrou na casa durante a noite. Tiago engoliu em seco. Ela está mentindo. Talvez ela esteja confusa. Isadora arqueou levemente os lábios. Cláudia não estava confusa quando se lembrou de você dizendo, agora somos uma família, não é? Tiago fez uma careta. Eu só gostava dela. Éramos vizinhos próximos. Sérgio colocou à sua frente uma folha impressa de um prontuário antigo. Você passou por tratamento psicológico em 2015, por transtorno de apego obsessivo. O tipo de distúrbio em que a pessoa acredita que é amada por alguém que, na verdade, não sente nada por ela. Não foi a primeira vez. Tiago virou o rosto. Eu não fiz nada de errado. Eu só queria manter minha família. Isadora bateu a mão na mesa. Família? Trancando uma mulher debaixo da cama, deixando uma criança de 6 anos sozinha por 3 dias sem comida? Tiago murmurou, Cláudia ia se mudar. Ela não disse, mas eu sabia. Ela estava me evitando. Eu precisava fazer algo. Sérgio olhou para Isadora, depois se levantou. Detenção preventiva por 48 horas. Chame o defensor público. No Hospital Santa Casa, Cláudia estava recebendo soro. Suas mãos ainda tremiam, os olhos tinham olheiras profundas, mas ela já estava consciente. Lúcia dormia no colo de Helena, que teve permissão para visitar a mãe por um momento. Cláudia, eu sou Isadora Carvalho, investigadora. Você pode contar o que lembra? Cláudia assentiu, com voz fraca, eu estava dormindo. Naquela noite, ouvi o som da fechadura. Achei que tinha esquecido de trancar. Quando me sentei, levei uma pancada forte na cabeça. Apaguei. Isadora anotava. Você conseguiu ver o rosto da pessoa? Foi rápido, mas tenho certeza que era o Tiago. Ele usa um perfume muito específico. Eu já tinha sentido quando ele veio consertar uma torneira. Ele já entrou na sua casa outras vezes? Sim. No começo, achei ele gentil, prestativo. Comprava coisas para mim, buscava a Lúcia quando eu ficava presa no trânsito. Mas ultimamente, ele começou a agir estranho. Como assim? Mandava flores sem nome. Batia na porta à noite só para perguntar se eu tinha dormido bem. E na última vez, ele disse, a gente não precisa de mais ninguém além de nós dois. Eu deixei claro que só queria amizade de vizinho. Depois disso, comecei a trancar melhor a porta. Isadora perguntou, ele chegou a ameaçar você? Não diretamente. Mas eu me sentia insegura. Isadora assentiu. Ele está sob custódia. Vamos esclarecer tudo. Cláudia olhou para a filha. A Lúcia está bem? Helena respondeu por ela, ela voltou a comer. Mas ontem à noite acordou 3 vezes por causa de pesadelos. Cláudia apertou a mão de Helena. Obrigada. Se não fosse por você, eu não sei o que teria acontecido comigo e com a minha filha. Helena sorriu levemente. Lúcia é uma criança forte. E você também é. Na sede da polícia, Sérgio recebeu uma ligação da coordenadora Bianca, da escola Santa Maria. Entramos em contato com os pais dos outros alunos. Uma mãe chamada Rosa disse que viu Tiago levando Lúcia ao parque, sem a presença da mãe. Tem alguma prova? Ela tem uma foto. Foi no final de semana passado. Cláudia não sabia de nada.
Sérgio suspirou. Estamos reunindo mais provas. Ele continua negando. Bianca hesitou. A polícia poderia organizar uma palestra na escola sobre o perigo de estranhos? Para proteger melhor os alunos e professores? Vou falar com o departamento de educação. Obrigado. Marta reencontrou Helena na sala dos professores. Helena, você está bem? Nem tanto. Só de pensar que a Cláudia ficou presa debaixo da cama por 3 dias, eu fico sufocada. Marta sentou-se ao lado dela. Lúcia contou alguma coisa? Ela ainda está assustada. Quando perguntei se queria ver o Tiago de novo, ela só balançou a cabeça e abraçou o ursinho. Marta refletiu. Eu já vi o Tiago algumas vezes no mercado. Ele era educado, conversava bem. Ninguém imaginava. Helena ficou em silêncio. É isso que assusta. O perigoso nem sempre parece suspeito. Sérgio estava na sala de provas com Isadora e Moreira. Temos fios de cabelo encontrados debaixo da cama, que coincidem com o DNA do Tiago. Há vestígios de suor nas tiras de tecido. As câmeras confirmam os horários. E tem o depoimento da Cláudia. Isadora assentiu. Mais alguma coisa? Moreira pegou um HD externo. As câmeras internas do prédio. Tem uma gravação do Tiago no corredor do 3º andar na noite anterior, parado na frente do apartamento da Cláudia por 5 minutos, antes de subir. Sérgio riu com desprezo. Ele estava vigiando antes de agir. Moreira mostrou outro vídeo. Aqui. Depois de sair do apartamento da Cláudia, ele voltou pro 3º andar e entrou em seu próprio apartamento. Às 4 da manhã. Isadora tamborilou os dedos na mesa. Tudo bate. Temos base suficiente para acusá-lo de sequestro, agressão e invasão de domicílio. Sérgio assentiu. Chame o advogado. Prepare os documentos. Cláudia, você pode contar com mais detalhes o que aconteceu entre você e Tiago antes desse crime? Isadora estava sentada na cadeira ao lado da cama. Em sua mão, um caderno de anotações e um gravador já ligado. Helena também estava presente, brincando com Lúcia no canto do quarto. Cláudia recostou-se no travesseiro, com os olhos fundos. Olhou para o teto por um momento e suspirou. No começo, ele era muito gentil. Quando me mudei para cá há 2 anos, Tiago foi o primeiro a me dar boas-vindas. Trouxe um bolo, ofereceu ajuda para montar a estante. Eu tinha acabado de me divorciar, e Lúcia ainda era bem pequena, e eu me emocionei. Isadora anotava rapidamente. Ele demonstrava algo além da amizade? No começo, não. Ele só ajudava com pequenas coisas, trocava lâmpadas, ia ao mercado, às vezes levava Lúcia ao parque quando eu estava ocupada. Eu sabia que não era comum, mas eu estava cansada e me sentia sozinha. Sempre que eu recusava, ele dizia, tudo bem. Eu gosto de ajudar. Vocês duas merecem ser cuidadas. Você achava que ele tinha sentimentos por você? Cláudia assentiu lentamente. Uns 6 meses atrás, comecei a ficar preocupada. Tiago começou a comentar sobre como eu me vestia. Uma vez, fui trabalhar de vestido e, ao voltar, ele estava na porta, me olhando de cima a baixo e disse, hoje você está linda. Os caras da empresa devem ter enlouquecido. Isadora inclinou a cabeça. Como você reagiu? Eu sorri sem graça e disse que estava cansada. Ele me olhou por um tempo, depois apenas assentiu em silêncio. A partir daí, os gestos pequenos ficaram estranhos. Ele deixava flores na porta, sem nome. Encomendou um bolo de aniversário para Lúcia, mesmo sem ter sido convidado. Quando eu falava algo, ele sempre negava ou ria de forma estranha. Ele já demonstrou raiva? Sim. Cláudia engoliu em seco. Uma vez, eu disse que estava pensando em me mudar. Ele ficou em silêncio por muito tempo, depois falou bem baixinho, você não pode me deixar. Já somos uma família, não somos? Eu fiquei arrepiada.
Lúcia ouviu a voz trêmula da mãe e perguntou: Mamãe, o Tiago machucou você? Helena rapidamente a acalmou: Lúcia, continue brincando, mamãe está só conversando com a tia Isadora. Cláudia sorriu para a filha, depois continuou. Comecei a evitá-lo. Trancava melhor a porta, não abria quando ele batia. Mas ele continuava aparecendo, e no estacionamento, na mercearia. Sempre sorrindo, como se achasse que eu estava brincando de algum jogo de amor com ele. Isadora apertou a caneta. E na noite do crime? Eu estava muito cansada, então dormi pesado. Ouvi um barulho. Achei que fosse a Lúcia indo ao banheiro. De repente, alguém puxou meu cabelo por trás e me bateu na cabeça. Fiquei tonta, não consegui gritar e já estava amarrada. Só lembro dos olhos dele, eram os olhos do Tiago e do cheiro do perfume dele. Helena disse que, quando foi encontrada, você ainda estava consciente. Acordei algumas horas depois. Estava debaixo da cama. Não conseguia me mexer. Mãos, pés amarrados. Boca amordaçada. Tentei fazer barulho, mas o chão era grosso. Ouvi a Lúcia chorando. Ela me chamava de mamãe, onde você está? Eu não conseguia responder. Helena ficou emocionada, virou o rosto. Cláudia continuou, com a voz trêmula: Fiquei 3 dias sem comer, sem beber. Achei que ia morrer. Já tinha aceitado. Pensei que, se fosse morrer, pelo menos a Lúcia estaria viva. Isadora assentiu, com voz suave. Você é uma mãe muito corajosa. Cláudia olhou para Lúcia. Meu maior medo era que ele fizesse mal à minha filha. Se ele voltasse. Helena avisou a tempo. E por isso conseguimos chegar. Você não precisa ter mais medo. Na delegacia, Sérgio estava ao telefone com o tribunal. O mandado de busca na casa do Tiago foi autorizado. Vocês podem executar ainda hoje. Sérgio desligou, chamou Carlos e Moreira. Vamos ver o que encontramos na casa dele. O apartamento 3B se abriu com um cheiro de mofo e um perfume artificial estranho. Carlos tapou o nariz. Ele usou algo para mascarar o cheiro? Moreira abriu o guarda-roupa. O mesmo perfume que Cláudia descreveu. Sérgio entrou na sala de estar, onde havia uma foto na parede, Lúcia sentada num banco do parque, sorrindo claramente tirada às escondidas. Carlos murmurou: doentio. Eles encontraram uma caixa de madeira trancada. Dentro, vários objetos, mechas de cabelo amarradas, bonecas com roupas infantis, cópia da certidão de nascimento da Lúcia e pedaços de tecido com o nome Cláudia bordado. O que é isso? Moreira tirou fotos com o celular. Acho que ele guardava isso como lembranças de uma família imaginária. Sérgio bateu o punho na mesa. Chega. Naquela noite, Helena ligou para Marta. Mana, eu não consigo dormir. Só de imaginar a Cláudia deitada imóvel debaixo da cama enquanto o Tiago andava livre por aí, me dá calafrios. Do outro lado da linha, Marta falou com voz firme: eu entendo. Mas você fez a coisa certa. Nem todo mundo tem coragem de confiar no próprio instinto como você. Helena. Oi. Talvez, a partir de agora, devêssemos acreditar nas pequenas coisas, um olhar que evita o nosso, uma palavra fora de ritmo, um desenho estranho. Crianças não inventam histórias desse jeito. Helena suspirou. Lúcia foi tão corajosa. 6 anos, e passou 3 dias sozinha. E eu, só por ouvir uma frase da menina, já chamei a polícia. Se eu tivesse errado, podia ter perdido o emprego. Mas se eu não tivesse feito nada, e se? Então poderia ter sido um funeral em vez de um resgate. Helena ficou em silêncio. Marta completou: vai dormir, Helena. Amanhã temos que ajudar Lúcia a voltar a desenhar. Ela precisa de alguém que a escute. Na manhã seguinte, no hospital, Cláudia foi transferida para o quarto de recuperação. Isadora chegou, trazendo um dossiê. Cláudia, preciso que você assine o pedido formal para denunciar Tiago Rocha.
Vamos proteger você e a Lúcia a qualquer custo. Cláudia segurou a caneta, com a mão levemente trêmula. Ele vai ser preso? Pode pegar vários anos de cadeia. Eu não preciso que ele desapareça. Só quero que Lúcia esteja segura. E que eu nunca mais veja ele. Isadora assentiu. Vamos pedir uma ordem de restrição. Cláudia assinou. Isadora se levantou. Vou informar o promotor imediatamente. Lúcia estava sentada ao lado da cama, olhando para a mãe. Mamãe, o Tiago apareceu no meu sonho ontem. Mas dessa vez, eu não fiquei com medo. Porque vi a tia Helena ao meu lado. Cláudia apertou forte a mão da filha. Você não está mais sozinha, Lúcia. Nunca mais. Ele já foi casado. Isadora colocou o dossiê na frente de Sérgio. Em cima, uma foto antiga de uma mulher de cabelos cacheados e olhos tristes, ao lado da certidão de divórcio. Maria Eduarda Ribeiro. Casaram em 2012, divorciaram-se em menos de um ano. Ela chegou a registrar denúncia por violência doméstica. Sérgio virou a página seguinte. Por que ninguém sabia? Não tem nada no registro civil. Isadora bateu levemente com os dedos sobre o documento. Por que ela retirou a queixa? E por que Tiago aceitou participar de um curso de reabilitação psicológica, o que permitiu a exclusão temporária do registro? Na época, ele também mudou o domicílio. E Maria Jesus? Voltou a morar com os pais em Natal. Eu liguei, ela aceitou colaborar. Sérgio se levantou. Ótimo. Quanto mais provas, mais forte o Ministério Público atua. Na sala de interrogatório, Tiago estava sentado de braços cruzados, com um olhar indiferente. Isadora entrou, trazendo uma foto. Você reconhece essa pessoa? Tiago olhou de relance, o rosto se alterou por um instante, depois voltou à frieza. Não. Não minta. Isadora jogou a foto sobre a mesa. Sua ex-mulher. Maria Jesus. Sabe o que ela disse? Que você a trancou no banheiro por um dia inteiro só porque ela falou com um colega de trabalho. Tiago balançou a cabeça. Ela inventa. Ela também disse que, enquanto estava presa, ouvia você andando lá fora. Igual Cláudia contou. Sérgio entrou, com um tom firme, e não pense que só porque o registro foi apagado, tudo desapareceu. Suas ações estão se repetindo. E dessa vez, tem uma criança envolvida. Tiago resmungou. Eu não machuquei a menina. Mas você a deixou sozinha em casa por 3 dias, sem comida, sem água quente, sem proteção. Isso é o quê, se não um crime? Tiago riu com desprezo. Eu só queria manter minha família. Isadora cruzou os braços. Família? Você acha que Cláudia te ama? Tiago rangeu os dentes. Ela não sabe o que precisa. Eu ajudei ela a entender. A cabeça dela está toda confusa. Sem mim, alguém ia machucá-la de novo. Eu protegi ela. Sérgio encarou. Você fala como se ela fosse sua propriedade. Tiago respondeu entre dentes, ela me pertence. No hospital, Cláudia conversava com Aline Souza, psicóloga da organização Mulheres Unidas. Temos programas de apoio jurídico, financeiro, e também abrigos temporários, caso você não se sinta segura. Cláudia olhou para as mãos, unhas quebradas, pele ressecada após dias sem cuidados. Eu só quero que a Lúcia tenha paz. Tenho medo dele sair da cadeia e voltar. Aline tirou um cartão do bolso. Vamos conseguir a ordem de restrição. Mas também vamos te ensinar como se proteger. Você não está sozinha. Cláudia sorriu, com fraqueza. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Lúcia estava ao lado, colorindo um livro novo. Mamãe, hoje eu desenhei a nossa nova casa. Tem uma árvore grande e sol. Aline elogiou, que lindo, Lúcia. Cláudia apertou a mão da filha. Eu acredito que vamos ter essa casa.
À tarde, na sala dos professores, Helena e Marta revisavam materiais sobre sinais de abuso em crianças. Você está vendo isso? Marta apontou para um mapa de análise. Nos últimos 2 anos, nosso estado teve 3 casos de crianças deixadas sozinhas em casa, e ninguém descobriu antes do 3º ou 4º dia. Helena assentiu. E o padrão é: os professores não são levados a sério quando levantam suspeitas. Marta suspirou. Talvez depois desse caso, a Secretaria de Educação preste mais atenção. Espero que sim. E como está a Lúcia? Ainda se assusta com barulhos altos. Mas hoje ela contou uma história na sala. Acho que, com o tempo, vai se recuperar. Marta sorriu. Essa menina é muito forte. Na sala de reuniões do fórum local, o advogado de Cláudia, Sr. Raimundo Pereira, um homem mais velho, de cabelos grisalhos, preparava o processo com a promotora. Temos o depoimento da Cláudia, a professora Helena como testemunha, imagens das câmeras do corredor, evidências da cena, e especialmente a cópia dos pertences da mãe e da filha que estavam na caixa de Tiago. A promotora Júlia Moreira assentiu. Esse caso não vai ser simples. Mas com habilidade, podemos acusá-lo por sequestro e violação dos direitos da criança. Tiago tem antecedentes parecidos. Foram apagados. Mas servem como referência, já que ele reincidiu. Vou pedir uma exceção ao juiz. Qual a pena possível? Se o tribunal aceitar todas as acusações, de 8 a 12 anos de prisão. Raimundo assentiu. Cláudia não precisa de 10 anos. Ela só precisa ter certeza que Lúcia nunca mais verá esse homem. Vamos fazer tudo ao nosso alcance. Naquela noite, Helena recebeu uma mensagem de um número desconhecido: "Vou obrigada por acreditar na menina." Nem todo mundo faria isso. Helena ficou olhando para a tela. Abaixo da mensagem, havia um desenho de girassol, o símbolo que Lúcia sempre desenhava quando estava feliz. Ela não respondeu. Apenas sorriu em silêncio. Na manhã seguinte, Sérgio estava diante da cela de Tiago. Quer chamar um advogado? Não precisa. Vou me defender sozinho. Tem certeza? Tiago assentiu. Tenho direito à autodefesa. E vou dizer ao tribunal que não fiz nada de errado. Apenas salvei a mulher que amo do caos na cabeça dela. Sérgio observou por um momento. Você realmente acredita nisso? Tiago olhou firme. Sei que ela vai entender um dia. Sérgio se virou e foi embora sem dizer mais nada. Não é possível. O Tiago? Seu Felipe Nascimento, zelador do prédio, balançava a cabeça ao ouvir a notícia de um repórter local. Moro aqui há quase 10 anos. Ele era o mais gente boa do condomínio. Ajudava a dona Manuela a passear com o cachorro, comprava remédio pro seu Lorenzo, levava comida pros idosos. O jovem repórter, Diego Silva, assentiu com voz mais baixa. Eu entendo. Mas o que a polícia divulgou é verdade. Dona Manuela, segurando a coleira do cachorro, interrompeu: Tiago consertou a luz do corredor para mim, e não cobrou nada. Ainda me deu uma caixa de biscoitos no Natal passado. Não dá para acreditar. Outra moradora, Dona Maria, do 2º andar, acrescentou: quando Lúcia teve febre, a mãe dela pediu pro Tiago cuidar. Eu vi ele levando a menina até a farmácia. Diego abriu o caderno. Então ele tinha uma relação próxima com a família? Felipe suspirou. A dona Cláudia era bem reservada. Mas eu pensava que eles eram parentes, algo assim. Ele sempre agia como se fosse da família. Dona Manuela se arrepiou. E ele teve coragem de fazer aquilo? Trancar uma mulher debaixo da cama. Meu Deus! Felipe sentou no banco, exausto. A gente não sabia de nada. E isso é o mais assustador. No mercado da esquina, Marta encontrou Rosa, a mãe que entregou à polícia a foto de Tiago com Lúcia. Rosa, você está bem? Ainda estou em choque, disse Rosa, com os olhos vermelhos.
Semana passada, eu vi ele segurando a mão da Lúcia, os dois tomando sorvete como pai e filha. Você já falou com a Cláudia? Ainda não. Eu não sei como olhar para ela. Marta assentiu. Você sabe que a Cláudia não te culpa. Ninguém imaginava isso. O problema é que agora precisamos ficar mais atentas. Rosa apertou as mãos. Se eu tivesse ligado antes, se tivesse perguntado mais para Lúcia. Não se culpe. Foi você que deu à polícia a prova que precisavam. Você fez o certo. No centro de acolhimento infantil, Lúcia estava desenhando sob a supervisão de uma assistente social chamada Isabel Gonçalves. O que você está desenhando, Lúcia? Eu e a mamãe. Agora ela não está mais deitada embaixo da cama. Isabel sorriu, mas os olhos ficaram um pouco úmidos. Sua mãe está se recuperando rápido. Lúcia assentiu. Sonhei com ela sorrindo. Depois, a gente voava pro céu. Você sonha muito? Sim. Às vezes sonho com o Tiago também. Mas ontem ele não apareceu. Isabel acariciou as costas da menina. Você é muito forte. A tia Helena disse que você foi muito corajosa. Lúcia inclinou a cabeça. A tia Helena está triste? Está sim. Mas ela ficou feliz que você está segura. Lúcia sorriu de leve. Vou dar um desenho para ela. Na TV local, o noticiário noturno mostrava imagens do apartamento de Cláudia interditado, com a legenda: "O vizinho simpático era um sequestrador". No barzinho do centro da cidade, as pessoas comentavam agitadas. Tá vendo? Em quem dá para confiar agora? Aquela professora merece respeito. Se não fosse ela, já tinha acontecido uma tragédia. Ele é louco. Acha que a mulher ama ele e prende ela? Ouvi dizer que a menina, com 6 anos, sobreviveu comendo miojo cru por 3 dias. Vai saber quantos caras assim a gente cruza na rua e nem percebe. O garçom chamado Javier se intrometeu: um amigo meu é bombeiro. Ele disse que, quando chegaram no apartamento, estava tão frio que parecia uma casa abandonada. A geladeira só tinha uma caixa vazia de leite e pão embolorado. O bar inteiro ficou em silêncio por alguns segundos. Na delegacia, Sérgio mostrou a Isadora uma gravação do celular de Cláudia. Ouça esse trecho. Tiago, por favor, pare de mandar mensagens. Eu já fui bem clara. Eu não te amo. Nós não somos uma família. Não venha mais na minha casa. Isadora franziu a testa. Bem claro. Nada ambíguo. E mesmo assim ele acreditava que pertenciam um ao outro. Essa prova será usada pelo promotor? Com certeza. Isso destrói qualquer argumento de relacionamento consensual ou que o advogado dele tente usar. E os vizinhos? Sérgio balançou a cabeça. Todos estão surpresos. Todos se culpam. Helena foi visitar Cláudia na sala de recuperação. Você está se sentindo melhor? Cláudia assentiu, ainda segurando o cobertor com força. O médico disse que logo recebo alta. A Lúcia está bem. Ela tem desenhado bastante. Cláudia sorriu fracamente. Obrigada. Helena é uma professora maravilhosa. Se não fosse por ela, talvez. Cláudia interrompeu: eu soube. Mas também foi culpa minha. Eu vi os sinais, mas neguei. Helena sentou-se. Ninguém espera que alguém em quem confia seja ruim. Eu mesma custei a acreditar. Os olhos de Cláudia se encheram de lágrimas, e eu o chamava de amigo. Porque ele era bom em fingir. Mas você sobreviveu. E ainda é uma mãe incrível. Lúcia, ela me odeia? Não. Ela te ama muito. Ela é forte por causa de você. Ficou 3 dias sozinha, mas resistiu porque tinha esperança de te ver de novo. As lágrimas escorreram pelo rosto de Cláudia. Ela merece viver num mundo melhor. Vamos construir esse mundo. Por vocês duas.
Marta encontrou Sérgio na escola, quando ele foi dar uma palestra sobre o reconhecer sinais de perigo em crianças. Você me deixou mais tranquila. Sérgio sorriu. Só estou fazendo meu trabalho. Marta inclinou a cabeça. Você tem filhos? Ainda não. Mas se tivesse, gostaria que os adultos ao redor deles fossem tão atentos quanto a Helena foi com a Lúcia. Marta assentiu. Isso é o mais importante, vá alguém disposto a ouvir. Naquela noite, Rosa estava diante da porta do apartamento de Cláudia, sob a luz amarelada do corredor. Ela deixou uma sacola com uma caixa de leite, um urso de pelúcia novo e uma carta escrita à mão. Cláudia, não tenho coragem de visitar pessoalmente porque me sinto culpada. Mas quero que saiba, estamos aqui. Lamentamos por não termos visto o que você viu. E, de agora em diante, não deixaremos mais ninguém se machucar. No escritório do advogado Raimundo, Cláudia estava assinando os últimos documentos para solicitar a medida protetiva permanente. Podemos transferi-la para outro lugar, se precisar. Cláudia assentiu. Só quero um lugar onde a Lúcia nunca mais ouça o nome Tiago. Raimundo assentiu. Vamos garantir isso. Cláudia olhou pela janela. Lá fora, o sol brilhava, mas por dentro, ela ainda se sentia em sombras. Lúcia estava sentada no corredor, desenhando um arco-íris atravessando um rio, ao fundo uma casinha com 2 janelas iluminadas. Cláudia se aproximou. O que está desenhando, filha? Nossa casa. Num lugar onde ninguém sabe que você ficou embaixo da cama. Lúcia voltou a chorar de noite. Disse Cláudia, com olheiras fundas e uma xícara de chá quente na mão que não bebia. À sua frente, Aline Souza, psicóloga da organização Mulheres Unidas. O que ela diz? Só murmura nos sonhos. Às vezes grita, mamãe. Mamãe está debaixo da cama. Viu? Eu voltei para a cama. Mas ela ainda está presa naquele momento. Aline assentiu levemente, abrindo o caderno de anotações. É uma reação comum após trauma. Ela está tentando lidar com o medo nos sonhos. Mas o fato de que ela está chorando já mostra que não está mais reprimindo. Cláudia sorriu com tristeza. E eu que não consigo nem dormir. Aline a encarou. Você pode falar sobre isso. Cláudia ficou em silêncio por um instante, depois disse suavemente, sonho que estou amarrada. Mas dessa vez, Lúcia não me chama. Ela vai embora. Me deixa debaixo da cama para sempre. Aline escreveu algumas linhas. Gostaria de propor mais sessões de terapia intensiva. Podemos incluir a Lúcia. Crianças sentem a dor dos pais. E quando veem a mãe com medo, se sentem ainda mais ameaçadas. Cláudia assentiu. Aceito. Se for bom para ela. Na aula de arte terapêutica para crianças, Lúcia estava sentada ao lado da professora Marta Ribeiro. A menina coloria em silêncio, com o rosto sério. O que quer desenhar hoje, Lúcia? Não sei. Então vamos tentar desenhar um sentimento. O que você sente aí dentro? Lúcia desenhou uma caixa. Depois, um par de olhos. E então pintou tudo de preto. Marta observou sem pressionar. Depois de um tempo, a menina sussurrou, a mamãe chora quando eu durmo. Você viu? Sim. Ela acha que eu tô dormindo. Mas eu ouço. E o que você sente quando ela chora? Eu fico triste. Mas tenho medo de falar. Marta assentiu. Pode contar para mim. Eu não vou brigar. Lúcia piscou devagar. Tenho medo, se eu ficar feliz, ela vai achar que esqueci dela presa. Mas se eu ficar triste, ela vai ficar mais triste. Marta acariciou suavemente as costas da menina. Você não tem culpa de nada. Você é só uma criança. E está indo melhor que muito adulto. Lúcia perguntou com timidez, e tia, o tio Tiago vai ficar preso para sempre? Marta respondeu com calma, talvez por muito tempo.
Mas o mais importante é que, a partir de agora, ninguém pode machucar você de novo. Na reunião do Grupo de Apoio para Mulheres Vítimas de Violência, Cláudia estava sentada entre outras mães. Uma mulher chamada Carla contava que foi trancada pelo marido num quartinho. Ela ficou lá por 3 horas, sem telefone, sem água. E o bebê de 8 meses dormia no berço. Cláudia falou, 3 dias. Fiquei 3 dias presa debaixo da cama. Minha filha cuidou de si mesma, com 6 anos. Ninguém soube. Ninguém ouviu. A sala ficou em silêncio. Carla segurou a mão de Cláudia. Você é a razão de eu estar aqui. Li sua história no jornal, liguei pro centro. Pensei, se ela sobreviveu, eu também posso. Os olhos de Cláudia se encheram d'água, e eu não me sinto forte. Eu me sinto fracassada. Outra mulher, chamada Natália, disse, ser forte não é não sentir medo. É sentir e ainda assim continuar. Na delegacia, Isadora estava organizando documentos quando recebeu uma notícia: o pedido de redução de pena feito pelo advogado de Tiago foi negado. Qual o motivo? Perguntou Sérgio. Isadora entregou o papel. O tribunal considerou que o réu não demonstrou arrependimento, não assumiu responsabilidade. E, especialmente, nunca reconheceu os danos psicológicos causados à vítima. Sérgio assentiu. Então o julgamento será mais severo. E precisa ser. Aquela menina perdeu 3 dias da infância. Ninguém pode devolver isso. Sérgio falou em tom grave, achei que já tinha visto de tudo. Mas isso, me tirou o sono. Comigo também. Fecho os olhos e vejo os olhos da Lúcia naquele dia na escola. No parquinho do novo condomínio onde a organização oferecia moradia temporária para Cláudia e Lúcia, a menina estava no balanço, olhando pro céu. Helena veio visitar e sentou-se ao lado. Você está bem, Lúcia? Sim. Aqui tem árvores. Tem flores. Não tem cama grande. Helena assentiu. Você gosta daqui? Sim. Mas mamãe não sorri. Helena olhou para Cláudia, que lia um livro perto dali, com expressão distante. A mamãe está tentando. Você pode ajudar ela falando como se sente. Lúcia assentiu. Vou tentar. Mas, e se mamãe chorar de novo? Então você abraça ela. E sabe de uma coisa? Às vezes, a mamãe também precisa ser abraçada, igual você. Lúcia olhou pro céu. Vou desenhar um arco-íris pra mamãe. Pra ela saber que existe luz. Em uma sessão de terapia conjunta, Aline convidou Cláudia e Lúcia a sentarem-se juntas diante de uma grande folha em branco. Vamos desenhar juntas. Não precisa ficar bonito. Só precisa ser verdadeiro. Lúcia pegou o lápis primeiro e desenhou uma casinha pequena. Cláudia desenhou uma árvore grande ao lado. Lúcia pintou um sol. Cláudia desenhou janelas abertas. Aline perguntou: quer dar um nome pro desenho, Lúcia? A menina assentiu. Casa sem tranca por fora. Cláudia parou por um momento, depois sorriu. É um nome lindo. Aline assentiu. E mais importante de tudo, é verdadeiro. Uma semana depois, o tribunal declarou oficialmente a sentença de Tiago Rocha, 9 anos de prisão e 5 anos de restrição, proibido de se aproximar da vítima de qualquer forma. Cláudia não foi à audiência. Recebeu o resultado por e-mail do advogado Raimundo. Lúcia olhou para a mãe e perguntou: o tio Tiago não vai voltar mais, né? Cláudia abraçou a filha. Não, meu amor. De agora em diante, você só precisa pensar nas pessoas que te fazem sentir segura. Lúcia sussurrou: então vou pensar na mamãe, na tia Helena, na tia Marta e no meu arco-íris. Naquela noite, Cláudia ligou a luz de dormir para Lúcia. Durma bem, tá? Lúcia segurou a mão da mãe. Mamãe, você não vai para debaixo da cama de novo, né? Cláudia ficou imóvel por um instante. Não, nunca mais vou te deixar, filha. Lúcia fechou os olhos. Mamãe, amanhã a gente pode ir ao parque?
Claro. Prometo. A luz amarela suave cobriu as duas. A escuridão ainda existia, mas agora, elas tinham uma outra. Mamãe, a gente se mudou mesmo, né? Sim, meu amor. Esse vai ser nosso novo começo. Lúcia desceu do carro, os olhos arregalados ao ver a casinha charmosa com telhado vermelho, cerca branca e jardim com flores roxas na entrada. Cláudia colocou a mão no ombro da filha. Ninguém vai nos incomodar aqui. Aqui, ninguém sabe do passado. Lúcia assentiu levemente. Quero fazer novos amigos. Você vai. Mas vamos com calma, tá? No escritório da Organização Mulheres Unidas da nova cidade, Aline entregou a Cláudia o plano de apoio de 6 meses. Você pode morar nessa casa sem pagar aluguel nos primeiros 3 meses. Depois haverá nova avaliação para estender o apoio. Você já pensou em voltar a trabalhar? Cláudia olhou pela janela. Eu ainda não estou pronta. Quero que a Lúcia esteja estabilizada primeiro. Ela ainda se assusta com o som da porta. Entendo. E você ainda está em terapia. O importante é não se pressionar para esquecer rápido. A recuperação não tem cronograma. Cláudia assentiu. Eu só não quero que ela se lembre disso para sempre. Ela ainda é tão pequena. Mas também é muito forte. Foi você quem a criou assim. Na nova sala de aula, Lúcia estava sentada perto da janela, desenhando devagar. A professora Marta, de cabelos levemente cacheados e óculos redondos, se aproximou. O que você está desenhando, Lúcia? Eu e a mamãe andando nas nuvens. Marta se inclinou. E o que tem de divertido nas nuvens? Ninguém grita. Ninguém está debaixo da cama. Marta assentiu suavemente, com voz baixa, e se você ficar triste, pode me contar. Ou escrever. Ou desenhar, como está fazendo agora. Lúcia olhou para a professora, e perguntou baixinho, já que, alguém sabe o que aconteceu comigo? Não. E você pode falar quando estiver pronta. Ninguém vai te forçar. Lúcia abaixou a cabeça e pintou mais um sol. Quero ter amigos. Mas tenho medo que me perguntem. Então vamos fazer amizade de outra forma. Existem muitas maneiras de se entenderem. Lúcia sorriu, um sorriso pequeno. Mas foi o primeiro sorriso verdadeiro em muitas semanas. À noite, Cláudia estava sentada com Lúcia no sofá, com um livro novo de histórias em quadrinhos. Mãe, amanhã eu quero levar um desenho para a escola. Vai dar para quem? Para a professora Marta. Ela é tão gentil quanto a professora Helena. Cláudia acariciou os cabelos da filha. Você se sente bem na nova escola? Sinto. Mas não contei o que aconteceu. Tudo bem. Eu também ainda não contei para ninguém aqui. Lúcia encostou a cabeça na mãe. A tia Aline disse que a gente não precisa contar nada que não nos faça sentir seguras. Ela está certa. Depois de um momento, Lúcia perguntou: o Tiago ainda lembra da mamãe? Cláudia prendeu a respiração e respondeu: talvez. Mas isso não importa mais. O que importa é que ele nunca mais poderá se aproximar da gente. Lúcia sussurrou: eu não tenho mais medo. Só fico triste. No escritório da promotora Júlia Moreira em Curitiba, Isadora enviava o relatório final do caso. O réu não recorreu. A sentença foi mantida. Júlia assentiu. Vencemos não só na justiça, mas também na confiança. Isadora deu de ombros. Ainda penso na Lúcia. Ela merece uma vida de paz. Júlia olhou para Isadora por um instante. Você acha que deveríamos entrar em contato com uma instituição de proteção à infância para incluir a menina em um programa de arteterapia de longo prazo? Ótima ideia. Ela tem muito talento. E é uma forma excelente de expressar o que não se consegue colocar em palavras. Na manhã de sábado, Marta organizou uma oficina de desenho ao ar livre para os alunos. Lúcia sentou-se ao lado de seu novo amigo, Diego, um menino rechonchudo, com um sorriso simpático.
Você desenha muito rápido. Diego inclinou a cabeça. Você também desenha bonito. Lúcia sorriu. Você sabe brincar no escorregador? Sei. Diego estendeu a mão. Então vamos? Lúcia olhou para Marta. Pode ir, estou aqui. Cláudia estava por perto, com os olhos marejados ao ver a filha correr para brincar pela primeira vez depois de tantos dias abraçada ao ursinho e chorando durante a noite. Marta se aproximou. Ela se adaptou mais rápido do que eu esperava. Obrigada. Não precisa agradecer. Eu só entreguei o lápis. Ela mesma desenhou a luz. Cláudia sussurrou, eu achava que nunca conseguiríamos voltar. Mas você conseguiu. E isso é o mais admirável. Na sessão de terapia com Aline, Cláudia contou, essa semana consegui dormir 3 noites seguidas. Muito bom. A Lúcia está rindo mais. Ela ligou para a professora Helena e contou sobre o novo amigo. Ela chorou no telefone. Aline assentiu. Elas criaram um laço muito forte. Estou procurando um trabalho meio período. Numa livraria perto de casa. Você se sente pronta? Não completamente. Mas quero que a Lúcia veja que a mãe é forte o suficiente para recomeçar. Aline olhou o relógio. Tenho um presente para vocês duas. Ela tirou 2 braceletes, um com a palavra Luso e outro com o Força. Luz e Força. Para 2 pessoas que atravessaram a escuridão. Cláudia mordeu os lábios. Você sempre sabe o momento certo. Naquela noite, Lúcia colocou o bracelete novo e se olhou no espelho. Mamãe, coloca o outro. Cláudia colocou o bracelete e abraçou a filha. Nós temos uma a outra. E isso ninguém pode tirar. Lúcia sussurrou, mesmo quando eu durmo, você ainda está aqui, né? Sim. Sempre estarei aqui. Lúcia, você quer desenhar no parque? Quero sim. Já peguei minha caixa de lápis de cor. A tarde de sol suave se espalhava sobre a grama. Cláudia estendeu uma toalha à beira do lago do parque da cidade. O vento balançava as folhas das árvores, o canto dos pássaros se misturava às risadas das crianças. Lúcia sentou-se de pernas cruzadas, apoiou o caderno de desenho no colo e observava a paisagem com atenção. O que você vai desenhar hoje? Eu e a mamãe voando. Cláudia se surpreendeu. Voando de verdade? Lúcia assentiu. A professora Marta disse que cada pessoa tem asas. Só precisa aprender a abri-las. Cláudia sorriu e sentou-se ao lado da filha. Então vou esperar para ver como são minhas asas. Uma assistente social, Carla Almeida, se aproximou de longe. Desculpe interromper. Mas fui designada para fazer uma visita de acompanhamento. Cláudia se levantou. Olá, Carla. Lúcia levantou o rosto. Você quer ver meu desenho? Carla sorriu gentilmente. Claro. O que está desenhando? Eu e a mamãe voando para um lugar seguro. Onde ninguém prende mais a mamãe debaixo da cama. Carla parou por um instante e depois se sentou. Como você imagina esse lugar? Lúcia apontou para o desenho, um céu amplo, um arco-íris atravessando montanhas, mãe e filha com capas de super-herói. Lá ninguém grita. Não tem escuridão. A mamãe não chora. Eu não preciso ser adulta. Cláudia apertou as mãos, emocionada. Carla tocou levemente seu ombro. A menina está se recuperando lindamente. Talvez até mais rápido que os adultos. Cláudia assentiu. Acho que ela é o motivo de eu ter sobrevivido. E você é o motivo de ela ser tão forte. Naquela noite, Lúcia levou o desenho para a escola. A professora Marta o pendurou no quadro de honra. Você me emocionou muito, Lúcia. Quero que, se algum amigo estiver triste, olhe para o desenho e se sinta melhor. Diego, seu novo melhor amigo, correu até ela. Lúcia, amanhã vem na minha casa? Minha mãe faz um pudim delicioso. Lúcia sorriu e olhou para Marta.
Pode ir, querida. Eu falo com a sua mãe. Lúcia sussurrou, antes eu não ia a lugar nenhum sem a mamãe. Agora você pode escolher. Porque está aprendendo a confiar. Na sede da Mulheres Unidas, Aline conversava com Isadora por telefone. Isadora, elas estão bem. Lúcia está se adaptando muito bem. Cláudia já entregou o currículo para um trabalho fixo. Então ela está pronta para voltar à sociedade? Talvez não por completo. Mas ela não está mais se escondendo. E isso já é muito. Isadora sorriu levemente. Eu lembro do olhar da Lúcia segurando o ursinho no primeiro dia. Agora, vendo como ela está forte, nem parece a mesma menina. As crianças sempre encontram formas de cura que os adultos precisam aprender. E o Tiago? Foi transferido para o presídio de Franco da Rocha. Isolamento nas 2 primeiras semanas por reação negativa dos outros detentos. Isadora suspirou. Talvez, pela primeira vez na vida, ele não consiga manipular ninguém. Na livraria da esquina, Cláudia começou seu primeiro turno de trabalho. O dono, Sr. Miguel Henrique, cerca de 60 anos, usava óculos redondos e tinha um jeito calmo e gentil de falar. Sem pressa. O trabalho é simples. Se precisar sair no meio do turno por causa da menina, é só avisar. Cláudia sorriu. Obrigada. Miguel olhou para uma foto sobre a mesa em Cláudia e Lúcia, de mãos dadas, à beira de um lago. Você tem uma família linda. Cláudia baixou o olhar. Estive perto de perdê-la. Mas não deixou que isso acontecesse. E isso diz tudo. No fim de semana, Marta convidou Cláudia para a exposição de desenhos dos alunos. Lúcia levou a mãe até seu desenho, voou mamãe e eu voando. Mamãe, olha como eu sei voar. Cláudia a abraçou. Acho que você é o próprio vento. Marta se aproximou. Lúcia contou para alguns amigos próximos sobre o que aconteceu. Cláudia se preocupou. Eles perguntaram alguma coisa? Não. Eles só a abraçaram. Ninguém riu. Ninguém fez perguntas. Podemos nos surpreender, mas quando ensinadas corretamente, as crianças reagem de forma mais bonita do que muitos adultos. Cláudia se emocionou. Você fez muito pela minha filha. Foi ela quem fez. Eu só fiquei ao lado. À tarde, Cláudia e Lúcia caminharam pela ponte de madeira sobre o riacho na borda da cidade. A luz do entardecer tingia os cabelos da menina de mel. Mamãe, a gente pode ficar aqui para sempre? Talvez. Lúcia abriu os braços. Vou ensinar meus amigos a voar. Cláudia parou. Quer ajudar seus amigos? Sim. Se algum estiver triste, vou contar, um dia, minha mãe foi trancada debaixo da cama. Mas ela aprendeu a voar. Cláudia com os olhos marejados, você é o milagre da mamãe. Lúcia apertou a mão da mãe. E a mamãe é minhas asas. Elas continuaram andando, de mãos dadas, atravessando a ponte de madeira. À frente, a luz do fim de tarde cobria os campos como uma promessa suave. Sem correntes, sem escuridão, sem portas trancadas do lado de fora. Apenas o vento, o sol e o riso de uma menina que sobreviveu ao inferno e agora, estava aprendendo a voar. Essa história é um lembrete profundo sobre o poder da intuição, a coragem de falar e a importância de confiar nas crianças. Feridas emocionais nem sempre são visíveis, mas deixam cicatrizes duradouras se não forem cuidadas. Através da jornada de dor e superação dessas duas mães e filhas, aprendemos que o amor, o apoio no momento certo e um ambiente seguro podem fazer qualquer um renascer das sombras. Nunca se cale diante de sinais de alerta. Às vezes, uma pergunta gentil pode salvar uma vida inteira. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.